Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui com o Dr. Ricardo Hellmann, ele é médico hematologista e transplantador da Beneficência Portuguesa do Hospital Israelita Albert Einstein, tem doutorado em Ciências da Saúde pela Santa Casa, né? E a gente está aqui para conversar sobre um assunto muito importante, que é o transplante de medula óssea. Então, assim, se ouve muito falar de transplante, a gente tem filmes de transplante de medula óssea, mas o que é o transplante de medula óssea? Então, Andréa, obrigado pelo convite, né? O transplante nada mais é do que a gente fazer um procedimento para tentar trocar a produção do sangue do paciente, né? A gente sabe que a medula óssea, na verdade, é o que a gente chama do tutano do osso, né? É o miolo do osso. Isso, teoricamente, está presente em todos os nossos ossos. E é lá que o nosso sangue é produzido. Tanto os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, para várias doenças da hematologia, quando a gente tem uma leucemia, outros tipos de doença, a gente precisa fazer a troca desse material, que é a medula óssea. Diferente de um órgão sólido, quando você vai lá, tira um rim, coloca outro rim, com a medula óssea isso não é possível de ser feito. Então o que a gente usa são técnicas que podem ser feitas com quimioterapia, com radioterapia. Muitas vezes a gente mistura radioterapia com quimioterapia para matar essas células da medula óssea, principalmente a célula tronco, né, que é a progenitora da medula óssea, e a gente infunde no paciente uma nova célula tronco através do sangue. Essa célula tronco ela viaja ali pelo sangue, ela consegue ali através de mecanismos de informação se acoplar de novo na medula óssea, dentro do osso, e lá ela começa a se multiplicar e vai formar o sangue novo do paciente. Então, basicamente isso que é o que a gente chama de transplante de medula óssea. Eu acho que você tocou em pontos interessantes, né? As pessoas elas acham que a hora que você vai fazer essa infusão da medula tem que ser dentro do osso, né? Que a gente está falando de tutano do osso, e não é, né? A gente realmente vai infundir, né, pelo sangue mesmo do paciente. Né? A gente sempre tenta desmistificar isso, né? De falar que o transplante de medula óssea, apesar do nome transplante, ele não é uma cirurgia, né? Não tem corte, tem esse medo, né? Vai ter não tem nada disso. Então, na verdade, o transplante nada mais é do que pegar uma bolsinha de sangue, é como se fosse uma doação de sangue. Na verdade, não é um sangue normal, aquele que a gente vai doar no banco de sangue, é um sangue tonificado com muita célula tronco. Isso é infundido no paciente através de um catéter, e é como se fosse uma transfusão de sangue. Essas células elas caem no sangue e elas vão se direcionar para dentro do osso, e aí elas começam a se multiplicar formando de novo o sangue do paciente. E aí, assim, né, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é de como doar medula. Eu acho que isso seria legal da gente falar. Né? Qualquer um pode doar. Onde que ele tem que ir para ser um doador de medula? Então, para você se cadastrar como um doador de medula, primeiro a gente tem que falar quais são os tipos de transplante, né? Então vamos lá, vamos aproveitar. A gente tem o transplante que a gente chama de transplante autólogo, que é do próprio paciente para ele mesmo. Então, para alguns tipos de doença, a gente precisa desse procedimento para poder dar para o paciente uma carga alta de quimioterapia e ele ter uma reconstituição da produção do sangue mais rápida. Então, o paciente ele faz uma autodoação dessa medula, então ele é uma estimulação, ele faz a doação da medula óssea e depois da quimioterapia essa medula é infundida novamente nesse paciente. Então, isso é realizado para alguns tipos de doenças da hematologia, como leucemias, linfomas, mieloma múltiplo. E existe o transplante, que é o transplante que a gente chama halogênico, que é de uma outra pessoa para um paciente. Tá? Existe o transplante que a gente chama halogênico aparentado, que é de um familiar, normalmente é um irmão 100% compatível. Pode ser um transplante que a gente chama apridêntico, que é o pai ou a mãe ou um irmão que é 50% compatível, que também pode doar para o paciente. E existe também o doador, que a gente fala que é do banco de medula óssea, ou do doador não relacionado. Então, se um indivíduo ele quer ser um cadastrado para uma doação de medula, ele pode se direcionar aos centros da sua região. Aqui em São Paulo, os maiores centros ali na Santa Casa. E lá ele vai falar que ele tem interesse em ser um doador de medula. Ele vai preencher um formulário, um cadastro e vai fazer uma coleta de um exame de sangue que chama de HLA. Que é ver a compatibilidade. Não é a medula ainda. Não, é um exame de sangue, é tirar um tubinho de sangue, esse sangue vai ser analisado, a gente vai fazer esse teste que a gente chama de HLA,
para saber a compatibilidade, e esses dados vão ser colocados num registro, né, que é um banco de dados, que eventualmente, se algum paciente em algum lugar do Brasil, algum lugar do mundo, for compatível com esse doador, aí sim esse doador, esse possível doador, ele é convocado novamente, e assim ele vai passar por novos testes, exames de se ele está bem de saúde, vai coletar esse exame do HLA novamente, vai fazer o que a gente chama de HLA confirmatório, e aí sim ele vai poder ser um doador de medula óssea, tá? Eu acho que é sempre importante a gente enfatizar, porque às vezes a pessoa vai lá, fica super empolgada em doar, deixa o endereço, deixa o telefone, mas eles se mudam, muda o telefone, e aí tem alguém precisando da medula dele, mas não consegue, ninguém consegue encontrá-lo, né? Então é sempre importante você atualizar esse cadastro. Exatamente. Às vezes, assim, a pessoa se cadastrou hoje e 10 anos depois ele é convocado. E aí ele se mudou de país, ficou doente, se casou, teve filhos. Então, essas coisas, elas não são... É uma fotografia daquele momento. Sim, ele não é obrigado a doar, exato, né? É algo voluntário mesmo, mas que realmente é um ato muito bonito. Exatamente. E aí, assim, né, dentro desses dos tumores, do transplante que você está falando, né, a gente tem os transplantes aparentados, né, que é a pessoa do parente, que a gente tem o próprio paciente. Algumas pessoas fazem aquela coleta do cordão umbilical para guardarem para uma eventualidade, né? Isso ainda é feito? Isso é feito cada vez menos. Na verdade, o que a gente utiliza para produzir o sangue é o que a gente chama de célula-tronco hematopoética, que é uma célula bastante específica que ela dá origem a toda a linhagem do sangue. A melhor fonte de célula-tronco é a medula óssea, né? Então, a principal modalidade é retirar, a gente fazia isso muito antigamente, é retirar sangue da própria medula óssea, né? A gente puncionava a medula óssea e tirava a célula-tronco de lá. Hoje em dia, o que a gente tem usado cada vez mais é o sangue periférico. Então, a gente estimula a medula óssea através de uma medicação que é um hormônio, que é o estimulador de célula-tronco. Então, a gente injeta essa medicação subcutânea ou no paciente ou no doador, para fazer a medula óssea dele a produzir bastante célula-tronco, e a gente depois retira essa célula-tronco de uma punção na veia, né, no braço mesmo. E a gente sabe que o sangue de cordão é um material que é muito rico em célula-tronco, tá? Mas é uma célula-tronco mais imatura, então ela é um pouco diferente dessa célula-tronco da medula óssea. Nos anos 90, início dos anos 2000, a gente usava bastante essa célula-tronco de sangue de cordão. Então foi o boom do sangue de cordão, muita gente doava, a gente tinha vários tanques de nitrogênio ao redor do mundo com armazenamento de sangue de cordão. Hoje em dia a gente sabe que fazer o transplante com essa fonte de célula é muito tóxico para o paciente. A gente tem mecanismos de usar outros tipos de doadores com um resultado muito melhor. Então, o sangue de cordão tem ficado cada vez mais em desuso ultimamente. Mesmo com o advento agora do Aplo, né, que você pode usar 50%, exatamente, né, ajudou bastante, né? E aí, assim, eu sei que você já falou que pode ser usado para leucemia, linfoma, né, mieloma múltiplo, mas quais são as indicações aí que a gente tem para o transplante de medula óssea? A gente usa o transplante para técnicas para tratar doenças da produção do sangue. Então, a gente tem as doenças que a gente chama de benignas, que são anemias crônicas, anemias da infância, que a gente chama de hemoglobinopatias. Tem doenças da imunidade, que são as doenças que os pacientes nascem com deficiências imunológicas graves. A gente entra no grupo das doenças benignas. A gente usa o transplante de medula óssea para curar essas doenças genéticas hereditárias. E tem as doenças malignas, que são as doenças, né, os tumores, os cânceres da produção do sangue. Então, as leucemias crônicas, as leucemias agudas, os linfomas e o mieloma múltiplo. São as doenças mais comuns que a gente usa o transplante de medula óssea. Tá, então, para quem está nos ouvindo e quiser saber mais sobre, né, leucemia, linfoma e mieloma múltiplo, a gente tem já um podcast gravado de cada um deles, legal, né? Então, acho que isso é legal depois para pegar os detalhes. E assim, é sempre a primeira escolha o transplante nessas doenças, ou a pessoa vai fazer outra terapia, vai depois para o transplante? Depende muito da doença, né? Então, as doenças benignas, normalmente o que a gente faz são terapias de suporte, mas a terapia curativa é o transplante. Então, a gente tem indicações bem restritas, né, para essas doenças.
Mas quando a gente opta por realizar, vai direto para o transplante. Já as doenças malignas, normalmente o transplante ele vai melhor quando a gente tem uma menor carga de doença. Então, normalmente a gente faz um tratamento prévio com quimioterapia, com radioterapia, para tentar diminuir, às vezes zerar a doença e consolidar o tratamento com o transplante de medula óssea, que vai ser a terapia definitiva, né, que vai garantir com que a doença não volte depois de um tempo. E eu posso fazer o transplante de medula óssea com qualquer idade ou dependendo da idade é melhor não fazer? Isso é muito variável, né? Depende muito do. A gente não usa um corte tanto pela idade cronológica, o que a gente cada vez mais tem usado, o que a gente chama de performance status, que é a condição física do paciente, né? Então a gente sabe que quanto mais idoso é menor a condição física do paciente, mas normalmente um transplante está indicado até os 70, 75 anos. Acima de 75 anos é muito raro a gente indicar um transplante. Tá? Mas teoricamente, desde a primeira infância, né, desde uma criança muito pequena até um adulto por volta dos seus 70 anos, se ele estiver bem fisicamente, é factível de realizar um transplante. Então, eu sei que isso varia de doença para doença, de paciente para paciente. A gente tem uma real chance de cura das doenças com o transplante? E emendando isso, eu queria que você falasse um pouquinho dos riscos do transplante, né? Porque a gente está falando aqui de tratamentos oncológicos, né? E a gente sabe que todos eles têm algum efeito colateral, pode ter algum risco. E o transplante, né? Tem a chance de cura e o risco. Quais os efeitos colaterais que eu posso ter? Essa pergunta é muito difícil, né? Porque são muitas variáveis. Então, o que a gente leva em consideração é a idade do paciente, né? A idade não cronológica, mas a condição física do paciente, a doença de base. A gente tem doenças que a gente consegue, as doenças benignas, por exemplo, a gente consegue curar a grande maioria dos pacientes com risco relativamente baixo. Já as leucemias agudas, por exemplo, que são doenças muito graves, que alta taxa de recorrência, a chance de cura com transplante é menor, né? Então a gente sempre tem que ponderar o performance status, a doença, o status atual da doença, né? Se é uma doença de primeira linha, segunda linha, terceira linha. Por que isso? Que nem você comentou, o transplante é um procedimento muito tóxico, né? Então a gente tem várias complicações com o transplante. As principais, né? Então as taxas de infecção são muito altas, então o paciente, durante esse processo da quimioterapia, onde a imunidade dele fica zerada por um bom tempo, ele corre o risco de pegar uma infecção bacteriana, uma infecção viral, que tem uma taxa de mortalidade que não é desprezível. Até por isso que ele fica isolado durante esse processo. Né? Esse é um processo totalmente internado, hospitalar, o paciente fica num leito protegido, né, com filtro, isolado do resto do hospital. O outro risco bastante importante é a doença que a gente chama de doença do enxerto contra hospedeiro, que seria como se fosse uma rejeição, só que quando a gente fala de um transplante de órgão sólido, é como se fosse uma rejeição do órgão transplantado. No transplante de medula, acontece uma coisa diferente, que seria as células novas da imunidade que a gente transplantou para o paciente rejeitarem os órgãos do paciente. Então, o paciente tem rejeição do intestino, da pele, do fígado, que podem levar a complicações de longo prazo. E você pode ter o que é a falha do transplante, né? Às vezes a gente faz um transplante com uma leucemia e mesmo fazendo o transplante, a leucemia depois de um tempo ela tem o risco de voltar. Então essas são as principais complicações que a gente fala do transplante. Da minha parte, né, da parte nutricional, a gente sabe que pacientes que têm ou desnutrição ou obesidade, eles correm risco de ter mais complicações, né? Então, são os dois extremos aí. Então, a gente tenta nutrir o máximo esses pacientes. Né? A gente sabe também que pode ter o período de mucosite, que é mais difícil de comer, né? Que também pode ter diarreia, então a pessoa perde. Né? Então, a gente tem sempre essa preocupação. Como a pessoa fica muito tempo internada, a perda de massa muscular, ela acaba sendo importante, por isso que tem que manter a atividade, tentar manter a parte nutricional. E uma coisa que eu achei muito interessante do meu pós-doutorado, que eu achei, assim, o que eu esperava? Eu esperava que a massa muscular ia ser
principal fator de mau prognóstico, né? A perda de massa muscular. E no fim, os pacientes que tinham mais gordura visceral tiveram mais complicações no transplante, né? A gente junta isso aí com a obesidade. Sim. Né? E hoje a gente tem visto, né, o aumento aí do peso da população. Hoje no Brasil a gente tem mais pessoas com excesso de peso, 60% da população, do que pessoas desnutridas, né? Então acho que tem que ter todo um cuidado, né, de avaliação. E hoje o transplante é feito por uma equipe multiprofissional. Né? Exato. E acho que é legal falar também dos riscos para o doador. Muita gente tem medo de doar porque tem medo de acontecer alguma coisa, né? E como que é feita essa doação? Para o doador é muito mais simples, né? Quando a gente compara com uma doação de um órgão sólido, né? Que o doador vai viver sem aquele órgão, uma cirurgia, o transplante de medula realmente é muito mais simples. O doador, basicamente, ele vai ser avaliado por uma equipe independente, né? Nunca é a mesma equipe que trata o paciente, é uma equipe separada, que vai avaliar as condições de saúde desse possível doador, se ele corre um possível risco. E ele sendo apto, né? Basicamente, ele vai receber uma medicação, que é um hormônio que todos nós temos, que é injetável subcutâneo, né? Uma injeção na barriga, que vai estimular a medula óssea dele a produzir células-tronco. Normalmente ele faz isso por 5 dias e no 5º dia a gente mede com o exame de sangue a contagem de células-tronco que esse doador produziu. Se ele atingir aquele nível ideal para doação, aí ele é realizado um procedimento que é colocado, às vezes no próprio veia periférica, dependendo do doador pode precisar de um catéter, mas o procedimento em si é muito parecido com uma sessão de diálise, né? O sangue sai do paciente, passa numa máquina, essa máquina ela recebe essa doação da célula-tronco, que nada mais é do que uma doação de sangue, e esse material é a célula-tronco, né? Então, a doação normalmente é feita num único dia, em 3, 4 horas. E uma semana depois, a medula óssea desse doador se regenera, ele volta ao status inicial dele, então pouquíssimo efeito colateral. A gente praticamente não tem complicações com doadores de sangue, de medula óssea. Isso eu acho que é importante porque as pessoas têm medo, né, de doar e ter alguma complicação. Sim. E também a gente já falou que tem que ser compatível, né, não Sim. é qualquer pessoa, isso é estudado. E se a gente comparar o transplante de medula óssea realizado no privado, pelo plano de saúde, e no SUS, né, o SUS tem todas as medicações, tem todos os recursos que a gente necessita para um transplante de medula óssea hoje? Hoje em dia sim, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos centros de transplante, em São Paulo tem dezenas de centros, no resto do Brasil também. Praticamente todas as grandes capitais têm centros de transplante de medula óssea e todo o aparato de quimioterapia, radioterapia, suporte, a gente tem disponível no SUS. O que falta um pouco no SUS é leito, né? A gente não tem essa disponibilidade grande de leitos que a gente vê no privado, então algumas doenças, principalmente as doenças benignas, acabam não tendo a velocidade de transplante que mereceriam, né? E o que a gente tem um grande problema no SUS também é esse corte por faixa etária, né? Como tem esse problema da falta de leito, então no SUS a indicação de transplante acaba sendo um pouco mais restrita, né? O corte hoje em dia está em 65 anos, foi, né, levado até 70 anos para algumas indicações específicas. Mas em termos de suporte, a gente tem praticamente os mesmos cuidados que a gente tem na medicina privada. Então, isso eu acho que é assim, todos os transplantes são autorizados pelo convênio, estando dentro das indicações aí, né? Sim. Então, isso não é um problema. E aí eu queria que você finalizasse, né, com as perspectivas futuras, né? A gente está falando de imunoterapia, a gente está falando de CAR-T-cell, a gente está falando aí de terapia gênica. Você acha que no futuro ainda vai existir o transplante de medula óssea? Eu acho que sim, né? O transplante halogênico para as leucemias, por exemplo, acho que ainda é um cenário importante. Vai levar muito tempo, principalmente para a leucemia mieloide aguda. A gente ainda cura muitos pacientes com transplante, então a gente ainda vai fazer esse procedimento por bastante tempo. Os transplantes autólogos, a tendência com as imunoterapias, a terapia celular, provavelmente vai diminuir ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe que essas terapias são melhores do que o autotransplante, né? É muito precoce a gente falar isso ainda, mas é algo que a pode perspectiva é que sim.
Mas a gente deve mudar a forma como a gente faz transplante, a gente está aprendendo a diminuir essas toxicidades, aprendendo a lidar com as infecções, com a doença do enxerto contra hospedeiro. Então, o transplante ainda tem o seu papel importante na hematologia. E você vê a perspectiva da inteligência artificial fazendo indicação de transplante ou substituindo o médico transplantador? Eu acho que a gente vai ser uma parceria, né? A gente sabe que a gente já tem hoje algoritmos importantes para ver o risco-benefício de todos os procedimentos e do transplante não é diferente, né? A gente usa várias escalas para ver a fragilidade do paciente e aí com isso a gente vai pontuando o risco-benefício de realização de um transplante. E a inteligência artificial vai ter um papel importante, falando, não, esse paciente é muito frágil, a doença dele é muito grave, o risco do transplante de dar errado é muito grande, vamos contraindicar. Né? E aí isso vai impactar bastante nas nossas decisões terapêuticas. Eu acho que é algo que vem para somar mesmo, Sim. né? Bom, para quem está nos ouvindo, né, eu acho que é muito importante, né, a doação da medula. Caso você seja um doador e mudou de endereço, mudou de telefone, eu acho que é essencial você atualizar esse cadastro, porque às vezes você é o único doador daquela pessoa, né? Então, Desculpa. pode falar. Isso é importante porque hoje em dia o tempo médio para a gente identificar um doador, um possível doador no banco de medula e essa doação ser efetivamente realizada, aqui no Brasil tem levado em média 6 meses até localizar o doador, fazer essa análise. Isso pode fazer uma diferença enorme para a dependendo cura da dessa doença, pessoa. faz uma diferença realmente muito grande. Então, atualizar o cadastro. Para quem está nos ouvindo aí, o transplante é uma ferramenta e um tratamento muito importante aí para algumas doenças. Sempre conversar com o seu médico, tirar dúvidas, falar as coisas que você está tomando, conversar com a equipe nutricional aí para melhorar ao máximo, né, com toda a equipe multi. E realmente eu acho que o transplante está aí, né, melhorou muito ao longo dos anos. Eu acho que é um dos grandes tratamentos que a gente tem, né, para as doenças hematológicas e para outras doenças aí, tá? E vai ficar, né, como ele acabou falando. Então, eu acho que é bem interessante. Bom, gente, caso vocês tenham alguma dúvida, localizem o Dr. Ricardo Hellmann, ele vai ter um prazer enorme aí para responder as dúvidas ou entre em contato comigo através do www.drandreanutrologia.com.br ou nas mídias Dr. Andréa Nutrologia. Obrigada.